Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre uma classe que faz parte do pacote I/O e foi introduzida no Java 6, que é o console. Essa classe você provavelmente não vai utilizar porque ela trabalha diretamente com entrada de dados via um terminal, mas para certificação você precisa pelo menos conhecer o básico dessa classe. Então a primeira coisa, essa classe ela não pode ser utilizada aqui no IntelliJ. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Como você precisa ter acesso a um terminal diretamente do IntelliJ, você não consegue. Essa é a forma que você consegue obter o console. O console nada mais é do que um teclado ou algo que você possa entrar dados diretamente em programa. E quando nós executarmos esse programa aqui, Shift F10, ele vai retornar nulo, ou seja, nós não podemos trabalhar com o console aqui. Mas nós podemos criar todo o nosso código aqui e depois executarmos via linha de comando. Bom, para isso, vamos fazer o seguinte. Nós precisamos de um console. Essa é a forma que você consegue obter um console. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos atribuir console C. Precisa importar do pacote java.io. E aqui nós agora vamos aprender como ler um dado que foi digitado no terminal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é imaginar que nós estamos criando um password. Então, se nós vermos aqui, nós temos c.read password. E é muito interessante porque nós temos readline e read password. Qual a diferença dos dois além do método de retorno? Readline ele retorna uma string e read password retorna um char. Por quê? Lembra naquela aula que falamos sobre pool de strings e tudo que você digita como string fica salvo em uma área diferente da memória? Justamente por causa desse problema, que na verdade, se tratando de password, é um problema, com caracteres, com um array de caracteres, você pode excluir completamente da memória. Você não tem acesso àquele pool de strings. Então, se uma pessoa digitar uma senha, ele pode ficar gravado no pool de strings e de alguma forma algum hacker pode conseguir pegar aqueles valores salvos naquele pool de string. Então é por isso que o read password retorna, ele salva para você um array de caracteres que você pode eliminar completamente da memória. E vamos criar aqui um char, ele retorna um array, né? pw de password, c.read password. E nós vamos utilizar o formato. Então, nós vamos falar que nós estamos lendo aqui, são caracteres. Então, %s, vírgula. Isso daqui é só uma questão de formatação. Então, ele vai ler o password e vai salvar aqui nesse char. Para nós imprimirmos o que foi feito, muito simples. Char pass pw. E vamos formatar essa saída. c.format. Eu quero formato de caractere, espaço, vírgula, ch. Então, estamos apenas formatando a saída. Format e vamos utilizar um _n para pular a linha. Bom, nós temos aqui nossa classe console test. O que vamos fazer agora é pegar, copiar, na verdade desde o import. Vamos criar um arquivo aqui, console test.java.
Ele já está associado a IntelliJ, mas eu não quero utilizar IntelliJ. Eu quero utilizar Notepad puro. Vamos salvar e vamos executar através da linha de comando. Para você abrir o terminal diretamente aqui no desktop, segure o Shift e aperte com o botão direito. Vai ter uma opção, abra a janela de comando aqui, se o seu sistema operacional estiver em inglês, ou em português, perdão. Então, Java C, console teste.java, compila normalmente, Java console teste. E aqui ele está pedindo password, então nós digitamos o password, digitei vários caracteres, ele não aparece, isso é por padrão. E quando apertarmos Enter, ele vai mostrar pra gente o que é que nós digitamos. Então, se quiser executar de novo, colocar 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e apertar Enter. E aqui nós temos o nosso resultado. Então, essa é a forma de você ler caracteres, você ler um password utilizando a classe console. Nós tivemos que utilizar o terminal porque pelo IntelliJ ele não consegue reconhecer o teclado. Outra coisa, vamos agora como se fosse lermos uma pergunta do nosso cliente ou então até mesmo seus dados. Vamos criar aqui um método public static string vamos colocar aqui como retorno e vai receber aqui string, vamos colocar apenas um argumento, result entrada de dados mais arg1. E agora vamos utilizar aqui, vamos criar um while, vou colocar while true e vamos criar uma variável aqui, por exemplo, string texto recebe c.readline, vamos colocar aqui uma mensagenzinha, %s, porque vai vir uma string aqui, vírgula, vamos colocar aqui digit. E a saída c.format. Saída. Na verdade, nós não precisamos. Vamos colocar só o contra barra S. Porcentagem S. Essa porcentagem S vai substituir o que nós passarmos depois da vírgula aqui. Que no nosso caso vai ser o retorno passando o texto. Então, se por exemplo eu tivesse aqui esse texto e colocar o porcentagem S, foi digitado. O que vai acontecer é, o que for aqui depois da vírgula vai ser substituído justamente nessa posição. Então nós podemos remover tudo isso e colocar aqui. Vamos ver como é que fica o nosso código. Vamos copiar aqui, colar, Ctrl S para salvar. Vamos compilar novamente Java C. E agora Java. Então ele vai pedir o password, nós digitamos qualquer coisa, agora digite. Esse texto, oi, meu nome é William, foi digitado. Então tem o digite novamente. Poderíamos ter colocado contra barra N aqui. Então, você pode ver que, na verdade, a porcentagem S vai substituir. Então, essa é a classe console. Não é uma classe que você vai utilizar sempre, mas o mais importante que eu acredito que vocês precisam saber para a certificação é que o readline é string e o read password é um array de chars, justamente por essa questão de segurança.
No mais, essa classe console você não precisa se preocupar muito. Temos coisas muito mais importantes e nós vamos começar a falar mais sobre I/O, e principalmente as novas classes que foram introduzidas no Java 7, que são a classe Files, a classe Path e a classe Paths, com S no final. Então eu vejo vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado, até mais.